Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quem fala é o professor Anderson Amaro. Estamos aqui fazendo a gravação de mais uma aula de matemática. Essa aqui é a aula pós-diagnóstico inicial. Eu espero que todos tenham conseguido entender os termos, ou se não, deixe o seu comentário para que a gente possa tá avaliando depois, tá? Mas de todo modo, dizer que o conteúdo que a gente vai inicialmente discutir, ele é um conteúdo que já foi trabalhado no fundamental, tá? Mas que agora a gente vai dar um nível de complexidade um pouco maior, tá? Dito isso, eu espero que todos estejam bem, com saúde, que é o mais importante. E nós iremos aqui fazer a nossa intervenção, tá? Lembrando que eu vou fazer duas gravações, tá? Uma com o conteúdo. Quando finalizar o conteúdo, a gente vai dar um pause na gravação e eu vou mandar para vocês. Aí eu vou dar um tempo para vocês reanalisarem a atividade que foi encaminhada a partir da aula que eu vou ministrar para vocês, tá? Lembrando que o que nós iremos fazer aqui são apontamentos, tá? Você tem liberdade para consultar outras fontes, você tem liberdade para ver outras aulas no YouTube, nós temos várias, tá? Mas eu peço que vocês tenham esse cuidado, tá? Para filtrar de forma correta, tá? Então, quero avisar também que a gente tá nesse formato de aula, porque eu estou usando um programa para gravar, porque eu fui tentar fazer um teste aqui pelo Meet e a minha internet não tem colaborado, então assim, para evitar maiores transtornos e maiores constrangimentos, eu prefiro gravar. Então eu peço que os alunos que tiverem dúvidas, que não entenderam algum termo, que deixe sua mensagem no Classroom, tá? Eu visualizo com mais frequência o Classroom do que o próprio grupo no WhatsApp. Então tem aluno que manda mensagem para mim no WhatsApp, eu demoro um pouco a responder, porque para mim gravar uma aula, o procedimento ele é um pouco demorado, né? E por ser demorado, a gente precisa fazer testes para essa aula mesmo. Eu fiz para mais de 50 testes antes de iniciar essa gravação. E ainda assim, acredito que tem alguma coisa que a gente ainda possa melhorar. Beleza? Mas, dito isso, fiquem ligados que durante o transcurso da aula eu vou dizer 3 palavras-chave, tá? Que serão as palavras que vocês deverão colocar no formulário de frequência de vocês, tá? Esse formulário ele vai ser diferente, ele vai ser em forma de chat, tá? Vocês vão achar um pouquinho diferente, mas são alternativas que eu estou encontrando, estou vendo, tá? Mas enfim, vamos aqui para a nossa vinheta e nós já iniciamos a aula. Ok, voltamos. Então, antes de nós iniciarmos a nossa super aula, tá? Quero dizer que todos são muito bem-vindos, tá? Aqui nós estamos já no segundo bimestre. Não esqueçam de quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O canal é Matemática é Tudo. Tá? Eu estarei mandando o link do canal, então quando você acessar essa aula, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, tá? E você pode, né? Eu peço que vocês coloquem lá no
no chat do YouTube, coloque o seu primeiro nome e sua turma, tá? Por exemplo, vamos imaginar que sei lá, o Joãozinho da Silva Souza fosse o aluno do terceiro ano. Ele vai botar só o Joãozinho e o código da turma dele, se é da manhã, M3, MR 01, 2, 3 ou 4. E se ele for da noite, M1, M3, NR 01. Beleza? Então, para que vocês façam só o primeiro nome, que é para mim saber que realmente você assistiu a aula. E eu vou ter mais certeza, é claro, quando eu for conferir a frequência. Já que eu indicarei 3 palavras-chave. E se você não responde, lembre-se, essas palavras-chave elas precisam ser ditas, ou seja, marcadas na sequência que elas aparecem, tá? Eu vou colocar as opções, são as mesmas palavras-chave, só que em ordem alternada. Então, por exemplo, se a palavra-chave número 1 você marcar ela na opção número 2, tipo assim, palavra-chave 1, 2, 3, e você marcou 1, 3, 2, está errado. Então eu vou entender que você não assistiu a gravação. Beleza? Então fique ligado nisso daí, porque a frequência ela vai ser mais rigorosa. Outro ponto que eu gostaria de discutir com os alunos do terceiro ano, antes de nós propriamente dito começarmos a aula, é que eu estive no período que eu estava fechando nota, eu percebi que muitos alunos não entregaram a atividade. Então, se você conferir o seu Classroom, quem respondeu, quem postou a resposta, eu devolvi com nota. Quem não recebeu é porque não postou resposta. Então, alguns alunos eu fiz um comentário particular, que só ele vai ver, e também fiz comentários gerais que toda a turma pode ver. Ok. Caso tenha alguma dúvida, você pode ir lá na própria resposta que eu mandei para vocês e façam o seu comentário, tá? Lembrando também que a partir desta atividade que eu mandei antes dessa aula, eu irei corrigir, tá? Professor, eu não acertei nada, tem problema? Não tem problema. O objetivo da atividade não é pontuar, não sei se vocês observaram, mas nem nota eu coloquei. Se tiver com nota eu vou retirar porque ele não vai ser pontuado. Lembrando também que o segundo bimestre ele vai ser diferente do primeiro, tá? Nós não temos mais a questão dos 4 períodos. Nós temos um bimestre que iniciou agora em maio e vai finalizar em 30 de junho, beleza? Então, nesse intervalo nós iremos estar passando atividades avaliativas, eu vou passar uma prova online para vocês. Então, eu peço que vocês não percam os prazos, tá? Quem entregar no prazo vai ter uma nota, quem entregar fora do prazo vai ter uma nota menor do que quem entregou no prazo, para ser justo com quem sempre é pontual, tá? E também a frequência também vai ser contabilizada, tá? Então a recuperação ela vai ser na primeira semana de agosto, né? Não sei se já pedi isso para vocês, mas a aula do segundo bimestre ela vai até o dia 30 de junho, tá? E em julho férias, como vocês já sabem, mas até lá, né, nós temos muito trabalho pela frente, tá? Eu quero avisar também aos alunos de terceiro ano que eu estarei mandando, a partir da semana que vem, eu estarei encaminhando 2 videoaulas por semana, tá? Como assim, professor? Eu estarei encaminhando uma que é o conteúdo regularmente do programa, tá? E estarei mandando uma segunda que é uma complementação. Essa complementação ela vai servir tanto para quem vai fazer a prova do Enem, vai servir para os alunos que terão que fazer o BIMEP, que a escola está inscrita na Olimpíada de Matemática também. Vocês terão um diagnóstico também que a curto prazo ele vai vir para que vocês possam fazer também, né? E possivelmente, ainda não temos essa confirmação, mas nós temos também a prova SAEB,
é uma prova que avalia o índice de desenvolvimento da educação básica. E possivelmente vocês também terão que fazer. Sendo norte ou sendo sul, eu já estou deixando avisado todos, tá? Todos já estão sendo cientes, estão ficando cientes a partir de agora, tá? Então a gente vai estar fazendo essas duas videoaulas, tá? Uma vai ser diretamente ligada com o conteúdo do segundo bimestre e uma outra vai ser para complementar essa aula do segundo bimestre. Por exemplo, tem alunos que eu já anotei que eles têm dificuldade até na matemática básica. Essa segunda videoaula a gente vai chamar ela de matemática 2. Essa matemática 2, ela é uma matemática destinada a revisar conteúdos que já deveriam ter sido consolidados e conteúdos que são cobrados em provas externas, das quais eu já citei. Caso você tenha alguma sugestão, tipo assim, a gente pode até fazer uma enquete. Pode não, eu vou fazer essa enquete, eu vou mandar lá no Classroom para vocês. E vou mandar também no grupo do WhatsApp para quem não consegue acessar pelo Classroom uma enquete de quais conteúdos matemáticos você tem mais dificuldades. Eu vou colocar uma lista e vou colocar uma opção para você colocar o conteúdo se tiver fora dessa lista, tá? E aí os que forem mais votados em ordem crescente de notas, decrescente da maior para menor. Aí a gente vai produzindo as nossas videoaulas. Por exemplo, vamos imaginar que a opção mais votada foi função. Ok? Se função for mais votada, a gente vai fazer uma videoaula sobre funções. O segundo conteúdo mais votado foi trigonometria, que é um assunto que é de segundo ano, mas eu não tenho ciência, com certeza vocês trabalharam, já que eu não fui professor de vocês. Professor, minha base de trigonometria é 0. Então a gente vai fazer uma videoaula sobre os principais elementos da trigonometria que você precisa para poder desenvolver uma prova. E aí a gente vai seguir a sequência. Beleza? Dito isso, esclarecido tudo isso, vamos para a nossa aula. Então, como eu já disse no início, eu vou repetir pela terceira vez. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa aula de matemática, tá? Essa aula aqui, a nossa setinha aqui, ela vai ser o nosso cursor, tá? Eu tô avisando porque eu não estou usando a mesa digitalizadora, porque eu ainda não descobri, ainda estou pesquisando como que eu faço para conectar mesa digitalizadora com o OBS Studio, tá? Lembrando que eu já fiz um teste, dá para fazer a inclusão da aula do Meet aqui no OBS, para nós termos esse layout bonitinho que vocês estão vendo, com o nome da aula de matemática aqui em cima, o nome do professor aqui embaixo, o canal, o logo da hora da matemática, né? Então esses detalhes, o fundo, né, que é um fundo que eu escolhi. E aí a conexão ela tem que ser boa para poder não ter travamento. Então fiz alguns testes, travou, então eu resolvi desistir, eu não fiz com a mesa, tá? Mas eu quero dizer que ela está aqui, tá? Está até conectada, está funcionando, porém a gente não vai usar porque eu ainda não descobri como fazer isso. Então o nosso mouse vai ser o nosso cursor. Por isso eu peço a atenção de vocês redobrada, porque possa ser que não fique tão claro, que é interessante quando a gente vai riscando, né? Mas enfim, eu ainda vou ver uma outra possibilidade, tem uma alternativa, beleza? Essa aula aqui ela é destinada a alunos do terceiro ano da Escola Eduardo Angelim, anexo 7 e sede, tá? Para os alunos do anexo é a turma da noite e para os alunos da sede é o turno da manhã. Beleza? Então, a gente vai iniciar aqui uma discussão sobre estatística descritiva, tá? Dessa estatística descritiva, a gente vai iniciar a nossa aula, ou seja, o objeto da nossa aula de hoje é a média aritmética e média ponderada, moda e mediana, tá? Então, esses 4 elementos aqui são os objetos de alvo da nossa aula de hoje,
tá? Então, para que vocês entendam, o que seria uma estatística descritiva, né? Ela é uma estatística, é um ramo da estatística, na verdade, que ela trata da coleta, ou seja, das informações que fazem parte de um determinado problema, da sua organização para que você consiga fazer as devidas aplicações deste conhecimento, a classificação, a apresentação desses dados de modo que ele possa ser compreendido de modo pontual, né? E para que a gente faça o trabalho dessa estatística descritiva, é comum usarmos uma amostra. Essa amostra se faz necessária porque nem sempre a gente consegue, por exemplo, chegar a todos os envolvidos, todos os indivíduos potencialmente que possam participar dessa pesquisa, dessa consulta, enfim. A gente sempre trabalha com um grupo menor. Claro, esse grupo menor é retirado de acordo com uma realidade. Por exemplo, aqui em Parauapebas nós temos os bairros, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa com indivíduos que moram no bairro Cidade Jardim, que é o qual eu moro, possivelmente eles vão ter um grupo de problemas que não se apresenta, por exemplo, no bairro Cidade Nova, ou o bairro Liberdade, o bairro Rio Verde, o bairro da Paz, Guanabara, né? É claro que a gente tem que considerar que alguns problemas eles podem ser bem semelhantes, tá? Mas diferentes entre si, tá? Então essa amostra, o que ela vai ser? Ela vai ser um subconjunto. Aí, preciso lembrar, subconjunto vem da teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos é aquele ramo da matemática que vai discutir os conjuntos numéricos, né, e as suas aplicações. Então, subconjunto, o nome fala, sub quer dizer menor, ou seja, ele é um conjunto menor retirado de um conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto maior, tá? Nesse caso, esse conjunto maior é a população, ou seja, essa população que eu estou falando, ela pode ser, a depender do objetivo da pesquisa, pode ser da Terra, pode ser de um país, pode ser de um estado, pode ser de um município, pode ser de um bairro, pode ser de uma rua, pode ser de uma combinação de casas de uma rua, tá? Então essa amostra ela é uma porção menor, né? Só que aí você tem que lembrar que esse subconjunto ele deve ser selecionado de acordo com algum critério, ou seja, qual é o objetivo da tua pesquisa? Você quer consultar quantas casas são de alvenaria, quantas pessoas têm água encanada, quantas pessoas trabalham naquele raio habitacional. Então, depende muito do objetivo final da sua pesquisa. Dependendo do objetivo da sua pesquisa, você vai escolher uma amostra que vai ser a representante daquele conjunto total, né? Por exemplo, quando se faz pesquisa eleitoral, não sei se vocês já viram, mas eu creio que sim, que é uma coisa muito comum hoje, nos dias de hoje, as pessoas fazerem, o candidato vai encomendar uma pesquisa, ou um grupo partidário recomenda que se faça uma pesquisa de aceitabilidade de um candidato A ou da rejeitabilidade de um candidato B. E aí, o que acontece? A partir de um grupo menor, ele faz uma projeção, né? Ou seja, é como se aquele comportamento se repetisse para outros indivíduos, né? Então, o que acontece?
por exemplo, a última eleição que nós tivemos. Muitos candidatos encomendavam a pesquisa e divulgavam o seu resultado. Registrava primeiro, depois divulgava. Uma coisa que a gente tem que salientar, né, e reforçar é que a amostra ela tem que ser selecionada de acordo com algum critério. Agora imagine, você encomendou a pesquisa, eu vou fazer a pesquisa. Você acha que eu vou fazer essa pesquisa num grupo que você não é aceito? É óbvio que não. Então eu vou analisar todas as possibilidades e vou ver. O candidato A é mais forte no bairro X. Então eu vou pegar e vou fazer minha pesquisa lá. Ah, o candidato A não é bem visto no ambiente, no bairro Y. Eu não vou para o bairro Y. Deu para vocês entenderem como é que essa questão da escolha representativa da população que servirá como amostra? Então, mais ou menos nesse sentido aí, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem sua mensagem que nós iremos fazer as devidas intervenções, tá? Então, quando a gente fala de medidas descritivas básicas, a gente classifica ela de duas formas, tá? A primeira forma é a chamada de medidas de posição. O próprio nome já fala, é uma medida que vai levar em consideração um determinado posicionamento, ou seja, um local, tá? Também essas medidas de posição, alguns autores, e eu inclusive me incluo nesse rol, eu prefiro chamar de medidas de tendência central. Por quê? Porque essas medidas, dependendo da situação, a confiabilidade dela é maior do que as medidas de dispersão. Mas é claro que em algumas situações as medidas de dispersão elas são mais pontuais do que as medidas de tendência central, né? Porque as medidas de tendência central ela leva em consideração uma média, ele leva em consideração um parâmetro, e esse parâmetro nem sempre é o mais ideal para balizar aquela situação. Mais adiante a gente vai ver alguns exemplos que vai ficar bem mais claro isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, as medidas de tendência central, elas são 3 que se transformam em 4, porque a média ela pode ser tanto aritmética como ponderada, né? A média aritmética, que até alguns autores chamam de média aritmética simples, basicamente consiste em você somar todos os elementos e dividir pelo número de valores considerados no somatório. Por exemplo, você tem 10 amostras. Dessas 10 amostras, soma as 10 e divido por 10. Beleza? Já a média ponderada, ela leva em consideração um peso que será atribuído a uma determinada amostra, né? A gente também chama isso de variação ou variabilidade dessa amostra. Ou, em um português mais claro, é a quantidade de vezes que aquele elemento ocorre. Por exemplo, eu tenho 20 amostras, dessas 20 amostras, a amostra número 1 repetiu 4 vezes, a amostra 2 repetiu 5 vezes e as outras apenas uma vez. Então, no somatório, eu tenho que também levar isso em consideração, tá? Nós temos a mediana, que o nome fala, é o termo central da amostra, tá? E aí a gente vai ver que a mediana, se ela for ímpar, é o termo do meio. Ou seja, você tem, sei lá, você tem 9 amostras, 4 para um lado, 4 para o outro, a que tiver no meio é a mediana. Lembrando, claro, que essa mediana ela tem que ser classificada em ordem crescente, do menor para o maior, ou o contrário da decrescente, do maior para o menor. Sendo crescente ou sendo decrescente, a mediana vai ser o mesmo, porque é o termo central, tá? Se a minha quantidade de amostras for um valor positivo, aí eu vou separar em duas partes, né, conforme a mediana dos ímpares. Só que quando eu faço essa divisão em duas partes, no meio eu vou ter 2 termos. Então eu vou somar esses dois, eu vou pegar esses 2 termos
e vou calcular a sua média aritmética simples, que consiste em somar os dois e dividir por 2, tá? E nós temos a moda, que a moda é o valor que mais aparece dentro das amostras, tá? Então a moda ela leva em consideração a quantidade de repetições que uma amostra tem dentro do rol de análise, tá? E ela tem algumas classificações que a gente vai ver mais adiante, tá? E o objeto da nossa próxima aula, digo próxima aula após correção da atividade, tá? Serão as medidas de dispersão. Que aí as medidas de dispersão já é um negócio mais complicado, já requer algumas fórmulas mais complexas, tá? Mas ela se divide em 3 formas, que é o desvio padrão, o coeficiente de variância e a própria variância, tá? Então, tanto a medida de dispersão ou as medidas de dispersão, ela usa todas as medidas de tendência central. Então, para você calcular o desvio padrão, você vai precisar de média, você vai precisar de mediana, você vai precisar de moda. Então, você vai precisar dessas informações. Então, por isso que a gente vai iniciar pela medida de tendência central, para que no segundo momento a gente possa avançar para as medidas de dispersão, beleza? E depois, é claro, a gente passe para uma análise mais panorâmica, tá? Porque aí eu já iria pegar esse conhecimento todo que eu tenho sobre medidas de tendência central e medidas de dispersão e iria analisar em situações e em contextos aplicados, né? Porque o nosso objetivo é entender a parte teórica para que no segundo momento eu possa pegar esse conhecimento teórico e fazer as análises conceituais, que aí são análise em situações aplicadas, tá? Então, o que são medidas de posição ou medidas de tendência central, né? A gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente trabalha com dados numéricos, ou seja, valores numéricos que são utilizados para representar uma amostra, que cada indivíduo ocupa um lugar no espaço. Se esse indivíduo ocupa um lugar no espaço, ele tem características, ou seja, elementos que compõem esse indivíduo. E aí é que entra o lance, porque observa-se e notem que existe uma tendência desses indivíduos se agrupar em torno de um valor central. Por exemplo, quando a gente fala de média de turma, quando a gente vai analisar a média de turma, a gente sabe que a turma, no geral, ela tem uma média, né? A gente diz que, dependendo dessa média, essa turma pode ser uma turma forte, uma turma fraca, uma turma mais ou menos, uma turma que não é muito boa, né? E a gente consegue fazer algumas considerações a partir desse número. E os alunos, a maioria, estão em torno desses valores, ou para mais ou para menos. Em alguns casos, vamos ter alunos que vão estar exatamente em cima dessa média, tá? Mas isso são em pouquíssimos casos que isso acontece. Na maioria das vezes, a gente percebe que eles estão ou acima ou abaixo, ou muito próximos, tá? Então, qual é a vantagem dessas medidas de posição? É que ela indica que algum valor central ele é característica dos outros e que o mesmo pode ser usado para descrevê-los e representá-los, né? E é como a gente já disse no slide anterior, as medidas de tendência central são 3 que se transformam em 4, porque a média ela pode ser simples ou ponderada, tá? E aí, o que acontece? Medidas de tendência centrais, no caso mediana e moda, né? Quais são os objetivos dessas duas? É entender como que se dá a distribuição de dados em uma amostra. Aí lembra, a amostra, já falei lá no slide anterior, nos slides anteriores, melhor dizendo, que é a escolha que a gente vai fazer dentro de uma população, né? A população é um grupo maior, a amostra é um conjunto menor, né? E aí, eu preciso entender como é que essa distribuição de dados em uma amostra e como obter informações importantes do universo amostral. O universo amostral é o universo total, esse é o conjunto maior, tá? Mas eu preciso entender o conjunto menor para poder avaliar o conjunto maior. Conhecer os conceitos das medidas de tendência central, no caso a média aritmética simples e ponderada,
tá? Moda e mediana de uma amostra finita, tá? A amostra finita quer dizer que eu sei onde ela começa e sei onde ela termina, tá? Aqui no título faltou a gente colocar a média, tá? Desconsiderem o erro aqui, tá? Mas, na verdade a gente está falando de média, no caso média, moda e mediana. A média aritmética ela pode ser simples ou ponderada. E aí o que acontece? Depois que eu entender a parte teórica, um dos objetivos que eu tenho é aplicar esses conceitos em diversas situações do nosso cotidiano. Situações essas que estão presentes, por exemplo, no jornal, podem estar presentes numa prova externa, tá? Então tudo isso eu tenho que levar em consideração, tá? E aí vamos ver um pouquinho da história, tá? Como é que tudo isso começou. Então a origem da palavra estatística, né? Eu poderia até ter pedido para vocês fazerem essa pesquisa, mas eu achei melhor trazer logo de um modo pontual, porque senão podia virar uma farofa, tá? Então a origem da palavra estatística está associada à palavra latina status, né? Ou seja, status quer dizer estado. Há indícios de que 3.000 anos antes de Cristo, tá? Esse A aqui é minúsculo, tá? Quando vocês verem ele maiúsculo está errado, tá? Antes de Cristo, já se faziam censos na Babilônia, na China e no Egito. Esse censo que ele fala aqui, gente, é processos de conferência. Eles faziam para saber se os tributos estavam sendo pagos corretamente, se não estava tendo desvio, né? Se como é que a gente fala, Jesus? Fugiu a palavra aqui agora, acho que é tanta informação na cabeça que acaba fugindo. Se os tesouros aumentaram, né? Se as faixas de domínio aumentaram, né? E para ter esse controle, né? Subdividir tudo direitinho, né? Enfim, se fazia-se muito na Babilônia. Aqui a gente pode destacar que dois grandes que tinham muito esse cuidado era Hammurabi. Foi daí que veio o ditado olho por olho e dente por dente. Foi Hammurabi que criou quando ele foi rei da Babilônia, tá? E um outro sucessor dele que veio, né, que foi Nabucodonosor, também tinha muito esse cuidado em fazer censos estatísticos, ou seja, ele tinha um governador que cuidava desses detalhes para que não ocorressem surpresas, tá? E nem, enfim, tivesse contratempos, né? Até mesmo o quarto livro do Velho Testamento faz referência a uma instrução dada a Moisés para que fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos para guerrear. Tá? Seus fundamentos do ponto de vista matemático, ou seja, do nosso ponto de vista, eles foram estabelecidos no século 17, com o surgimento da teoria das probabilidades, que a gente já discutiu no bimestre anterior, tá? Só que esse conceito que a gente discutiu ele foi muito raso, tá? Então na matemática 2 a gente vai dar um upgrade nisso aqui, tá? Mas esse surgimento da teoria das probabilidades é devido a Pascal e Fermat, tá? Ou Pascal e Fermat, inicialmente aplicados ao estudo dos jogos de azar. Então aqui essa questão da amostra da estatística ela é bem semelhante à amostra da probabilidade, né? Só que a diferença é que a probabilidade ela estuda a chance que um evento tem ou não de acontecer dentro de um espaço amostral, e as medidas de tendência central elas já mostram que uma determinada amostra apresenta um fator de variância, ou seja, um fator que eu posso representar, tá? Que a gente vai discutir nos problemas mais aplicados adiante a esses termos, tá? Atualmente, o uso de computadores modernos permite a computação e análise de dados estatísticos em larga escala e também tornam possíveis novos métodos antes impraticáveis, né? Então, quando a gente para pensar, tem um exemplo que eu vou trazer mais adiante, que se eu dilatasse a amostra para 1000 vezes mais a quantidade de termos,
a gente iria levar muito tempo para fazer a conta no manual, né? Mas é interessante que a gente entenda manualmente como é que a coisa aconteça. Pegando exemplo do meu professor de expressão gráfica na engenharia, ele disse assim que mexer com a programação todo mundo consegue. Agora, saber fazer no manual, caso a tecnologia falhe, nem todo mundo consegue. Então é importante que a gente saiba fazer no manual para depois sistematizar para o tecnológico, já que nós vivemos no século da tecnologia, tá? Aí nós temos aqui a fonte que nós consultamos, tá? Que é a fonte lá que está na história da estatística, você pode achar no Wikipedia, tá? A fonte ela é confiável. E aí a gente vai falar um pouquinho agora de estatística e organização dos dados, tá? Então, como já foi dito, a estatística é um ramo da matemática que de modo amplo, né? A gente sempre fala de estatística desde o ensino fundamental. Ela coleta, organiza, analisa e fornece informações quantitativas, ou seja, ela vai fazer todo esse processamento e vai me apresentar um número, tá? Sobre uma determinada população. No caso aí a gente fala, por exemplo, a gente faz um estudo maior. Por exemplo, eu for verificar a renda per capita brasileira. Aí a gente organiza por municípios. E cada município em si faz a sua conferência para poder ver aonde a distribuição de renda está melhor, né? Então eu posso fazer isso sobre uma determinada população, ou posso fazer simplesmente em cima de uma amostra, que é uma coleção de elementos, ou uma amostra menor, tá? Como quase sempre não é possível obter as informações sobre todos os elementos da população, como eu já disse lá no início, nos limitamos a pesquisar uma pequena parte dela, o que nós já definimos como amostra, mas aqui vai ficar registrado porque eu vou passar esse slide para vocês depois, tá? Assim, a amostra representará, ou seja, terá as características da população, mas não é a população toda, é apenas uma parte menor dela. E por isso deve ser formada de modo imparcial, né? Só que é aquilo que eu já falei lá no início. A depender do objetivo, pode ocorrer que na análise da amostra haja parcialidade, ou seja, eu queira tender mais para um lado ou tender mais para o outro. A imparcialidade não tenderia nem para um lado nem para o outro. O que é. Tá? Sem privilegiar ou diminuir nenhum de seus componentes, de modo que as conclusões sejam imparciais e consistentes. Aí é aquilo que a gente fala, que se a amostra ela for imparcial, ela vai ser mais fiel ao que está acontecendo naquela população. Por exemplo, a nossa cidade ela está entre as 10 mais ricas do Brasil. Bom, ela está entre as 10 mais ricas do Brasil em relação à quantidade de volume de dinheiro que ela arrecada. Porém, ela não é uma cidade que contemple e que faça jus a esse título. Porque se fosse, não teríamos tanta desigualdade que nem nós temos. Mas é claro que isso perpassa por muitos fatores, dos quais não compete a nossa discussão aqui, tá? Então a gente se restringe a essa análise figurativa, tá? Aí, em relação à amostra, estudaremos as variáveis, tá? Ou seja, as características da população representada pela amostra que queremos analisar. E aí a gente vai começar com uma situação problema. Tá? A situação problema é interessante para a gente entender algumas coisas. Veja só, em uma turma de uma escola de medicina, um aluno registrou o batimento cardíaco por minuto de seus colegas. Acho que ele não tinha o que fazer, só pode. E aqui nós temos os batimentos dos colegas dele. Se você observar, nós temos 2, 4, 6 registros na vertical, 3, 6, 8 e temos 8 na horizontal. Tá? Então nós temos 6 e 8, ou seja, ao todo eu tenho 48 registros. Tá bom? E aí você percebe, dando uma olhada bem rápida e superficial,
você percebe que alguns batimentos aparecem apenas uma vez e outros repetem mais de uma vez, né? Isso acontece porque as pessoas elas têm características semelhantes. Então é natural que algumas elas possam ter o mesmo nível de registro, tá bom? Observe que nessa tabela muitos valores estão repetidos, mas ainda os dados encontram-se dispostos de modo aleatório. Por quê? Porque aqui é como se ele tivesse pegado o primeiro, registrou, pegou o segundo, registrou, pegou o terceiro e aí foi até chegar no último. Tá? Então, analisar dessa forma dá muito trabalho. É meio, sei lá, não é muito elegante do ponto de vista matemático. Aí, visto que está meio bagunçado, é inato que a gente queira organizar isso daqui. Colocar em um formato que eu consiga enxergar melhor, que eu consiga perceber as informações que ali estão contidas. Então, nós somos levados a produzir um tipo especial de tabela, né? Que a tabela nos permite organizar e localizar de modo mais rápido, né? Esse tipo de tabela, aqui nós vamos chamar de distribuição de frequências. Frequência é a quantidade de vezes que um elemento aparece. Então, por exemplo, se eu apareço 10 vezes na aula, a minha frequência ela é de 10 vezes. Tá? Então, a frequência de um valor será o número de vezes que ele está aparecendo na tabela. Desse modo, a gente pode expressar os dados da seguinte forma. Eu vou ter... Veja que essa tabela ela está sendo feita na horizontal. Mas se você quisesse fazer na vertical, não tinha problema nenhum. Do lado da esquerda, a sua esquerda, que aqui no vídeo acho que está aparecendo à minha direita, então tem que ser aqui, ó. Do lado da esquerda eu coloco o número de batimentos cardíacos e aqui embaixo todos os registros. Na minha direita eu coloco a frequência. Então, se você observar, eu estou organizando aqui em ordem crescente. O batimento 75 teve 3 indivíduos que apresentaram esse batimento, 76, 9 e aí segue até o último, beleza? Então observamos aqui, olhando a tabela, por exemplo, que 5 alunos apresentaram 77 batimentos, isso por minuto. A gente pode observar ainda também que 75 batimentos por minuto foi observado por 3 alunos, 3 integrantes dessa turma. Assim como 80 também foi 3. Ou seja, a menor foi 75 com 3 e a maior foi 92 com 4 respectivamente, tá? Mas ainda podemos afirmar que 76 batimentos por minuto foi a frequência cardíaca que apareceu mais vezes na tabela. Ou seja, eu tenho mais indivíduos que apresentaram uma frequência de 76. Eu posso dizer que 76 então é a média de batimentos da turma só pela quantidade de vezes que ele aparece? Vamos descobrir. Então, claro, já descobri mais adiante, tá? Então, como nós já vimos, a distribuição de frequências ela é uma ferramenta que facilita. E para pensar, se eu estou trabalhando uma amostra relativamente pequena, é fácil para mim me organizar. Agora, quando eu estou falando de uma amostra que tem 200, 300, 500 elementos que fazem parte dessa amostra, aí já começa a complicar, tá? Então, essa distribuição de frequências ela ajuda muito, é uma ferramenta muito funcional na análise de medidas estatísticas, tá? E proporciona para quem está utilizando um resumo da população ou da amostra, né? Isso depende muito da pesquisa, se for uma pesquisa muito ampla ou uma pesquisa mais curta, tá? E a partir dessa organização me permite uma análise mais visual, mais clara, né, dos valores que eu estou tratando, tá? E aí, para obter uma análise mais aprofundada, podemos fazer uso dessas medidas que expressam tendências de determinada característica ou valores da nossa amostra, né?
Então, a gente vai começar a, de fato, fazer os cálculos dessas 3 medidas iniciais que é o objeto da nossa aula de hoje, né? E aí a gente vai ver que essas medidas, elas carregam informações que vão representar um comportamento dessa população ou dessa amostra que está sendo avaliada, né? Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar a média aritmética, que é a simples, a ponderada, a moda e a mediana, tá? Então, como é que eu calculo? Como é que eu faço a conta da média aritmética? Então, média aritmética você pode ver muito com esse nome, mas aqui no ensino médio é muito comum a gente ver somente a palavra média, tá? O que é a média? A média é uma medida de tendência central, ou uma medida de posição, que se comporta como ponto de equilíbrio dos valores. Ou seja, ela é uma medida que serve para me dizer que os elementos estão mais próximos para mais ou mais próximos para menos. Beleza? Dentre todas as medidas de tendência, talvez seja a mais popular, né? Isso porque desde que a gente inicia a nossa vida escolar, né, nós somos obrigados a nos habituar com ela no seu cálculo. E que também é utilizada bastante no nosso cotidiano. Então ela é mais popular porque a gente já trabalha com ela por muito tempo já. Quando nossa amostra ou população apresenta uma distribuição de frequências aproximadamente simétrica, ou seja, muito próximas, e não apresenta valores muito deslocados, ou seja, vamos dizer que a média seja 50, aí eu tenho 90, por exemplo, então eu tenho 0. Isso que são valores muito deslocados, ou seja, a média está aqui e ele está muito longe, né? Sua utilização para estimar informações da amostra se torna mais eficiente, tá? Mas isso quando eu não tenho esses valores muito deslocados. Estou com a média aqui no meio e os valores estão bem mais próximos. Então a gente usa a média, tá? E aí, para calcular a média de 2 ou mais dados numéricos, tá? Que para se ter média eu tenho que ter pelo menos 2 elementos. Dividimos a soma desses números pela quantidade de números dados. Ou seja, lembra lá do exemplo do batimento cardíaco que a gente tinha, que é da nossa situação problema? Então, para mim calcular a média disso aqui, né, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que considerar o quê? Que as frequências cardíacas que aparecem, ou melhor, então eu fiz uma farofa aqui. Então, vamos ver aqui. Considerando inicialmente as frequências cardíacas que apareceram, isto é, o que a gente tem que analisar inicialmente? Que a quantidade de vezes que repete, a gente vai desconsiderar. Eu só tenho que lembrar, né, das variações de batimento. Tá? Então, por exemplo, 75 apareceu 3 vezes. Mas eu vou olhar para ele apenas uma vez, tá? Seria essa análise inicial, tá? E aí, como é que a gente ia calcular essa média? Veja que deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó, essa quantidade de repetições para a média aritmética simples, ela não é analisada, tá? A frequência dela não, desconsidera a frequência. Eu só considero os registros de batimento. De 75 até 92, esses valores que eu vou utilizar, tá? Então, o que eu vou fazer? Na média aritmética, eu vou somar todos eles, 75 mais 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90, 92. Somando tudo isso aqui, eu tenho 820. A quantidade de valores que eu somei foi 10, então eu vou dividir por 10. 820 dividido para 10 é 82. Então a nossa média aritmética simples dos batimentos cardíacos é 82. Tá? Isso significa dizer o quê? Que se todos os batimentos dos indivíduos observados fossem iguais, então a gente iria encontrar um valor de 82. Tá? Só que observe
que o valor da média aritmética é sempre maior ou igual ou menor. Traduzindo, os valores que nós encontramos no registro, ele é o resultado fiel. Quando você calcula a média, você está dizendo o quê? Que esse aqui é a minha referência. Só que eu tenho valores que estão a mais e a menos. Esses valores que estão a mais ou estão a menos, eles não estão muito deslocados, ou seja, eles não estão muito distantes da minha média. Beleza? Isso vai ser muito característico da média aritmética. Tá? Ok? Então, essa média que eu encontrei, ela é bem próxima dos valores que eu tenho na minha tabela de distribuição de frequências. Tá? Mas se você observar, nenhum deles é 82. Ou ele é a mais ou ele é a menos. Ó. 80 está próximo de 82. Né, ó, 80 está para menos. 79 está para menos. 78, 77, 76, 75 está para menos. 85, 88, 90 e 92 ó, são valores que estão para mais de 82. Tá? E aí, qual é a diferença da média aritmética simples para a média aritmética ponderada? É que na ponderada eu vou levar em consideração as frequências. Ou seja, na média aritmética simples, eu não somei as frequências. Na ponderada, eu vou somar. Por exemplo, lembra que na simples eu somei apenas 10 valores. Na ponderada, eu vou somar os 48. E dividir, claro, por 48. Então aqui nós estamos trazendo a tabela novamente. Tá? Aí, em vez de eu somar os 48, eu posso simplesmente transformar esse somatório repetido numa multiplicação. Então, por exemplo, 75 aparece 3 vezes. Então, em vez de eu somar 75 mais 75 mais 75, eu multiplico 75 vezes 3. E faço isso com todos os outros. Ao final, eu tenho o resultado desse somatório dos produtos. Eu tenho 3.922. E aí divido por 48, já que 48 representa o total de frequências dos batimentos cardíacos. Tá? Então, se você fizer aí o procedimento de 3.922 dividido para 48, o que você vai perceber? Que o valor que você vai encontrar, ele é aproximado ou próximo, ou eu posso até dizer que ele é um valor arredondado para 81,7. Note que 81,7 é bem próximo de 82. Então, a média aritmética simples ou ponderada, ela está sendo satisfatória para representar a variação dessa amostra. Tá? Beleza? Então, observe que este valor representa melhor os valores encontrados, pois dá a devida contribuição de todos os valores dos batimentos cardíacos presentes na tabela. Então, esse aqui ele é mais fiel, por quê? Porque ele considerou todas as frequências. Tá? E o que é a moda? Por definição, né, a moda é de uma coleção de dados amostrais, ou seja, aqui eu estou me referindo à amostra que eu escolhi, tá? Então, por isso que ele fala de dados amostrais ou populacionais, que depende muito da pesquisa. É simplesmente o valor que aparece, né, é o maior número de vezes. Ou seja, você tem uma amostra. Aquela que mais se repete é a sua moda. Tá? Ou seja, que tem a maior frequência. Eu estou falando que aparece mais vezes, mas o correto seria maior frequência. Tá? Porque mais adiante a gente vai falar sobre frequência relativa, frequência absoluta. Então, se a gente ficar falando que mais aparece, depois pode dar um bug na cabeça de vocês, tá? Então, vamos acostumar. Valor que mais aparece é maior frequência, tá? Em amostras grandes ou com valores muito repetidos, há casos em que a moda não é única.
E assim, em algumas circunstâncias, eu posso ter 2 modas, eu posso ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter mais de 4, né? Mas também pode ocorrer de não ter nenhuma, tá? Assim, dependendo do caso, podemos ter distribuições monomodais, que tem uma moda, tá? Ou modais. Modais ou monomodais é a mesma coisa. Bimodais quer dizer que ele tem 2 modas, ou seja, tem 2 valores que aparecem com a mesma frequência. Trimodais, que são 3 modas, ou seja, tem 3 valores que apresentam a mesma frequência. Ou multimodais, quando é mais de 3. Tá? Só que pode acontecer ainda no caso em que todos os valores amostrais tenham apresentado o mesmo número de ocorrências. Ou seja, vamos imaginar aí que você analisou a sua amostra e vamos imaginar que todos os batimentos cardíacos tivessem a mesma quantidade de pessoas que observaram-se o mesmo valor. Tá? Então, se isso acontecer de todos os números serem iguais na frequência, a gente diz que essa distribuição então ela é amodal, ou seja, a moda é 0. Tá? Quando a gente fala bimodal, você tem que colocar um número, 2, moda igual a 2. Trimodal, moda igual a 3. Tá? Multimodal, aí por exemplo, vamos supor que a moda é igual a 4. Como é que eu chamo para isso? Multimodal. A minha moda é composta por 50 modas. Né? A moda é igual a 50. Então ele é multimodal. Beleza? Então, como já foi dito, moda é o elemento ou são os elementos que aparecem quando eu falo de um ou aparecem quando eu falo com mais de um, com maior frequência na lista de dados, na lista de todos os dados pesquisados. Né? Que aí, como a gente já disse, é aquele elemento que mais se destaca. E isso, claro, na tabela que você organizou. Tá? Se a gente olhar para a nossa situação problema, o que a gente vai perceber? Que o valor que mais aparece é o 76, que aparece 9 vezes. Beleza? Então a gente diz o quê? Que aqui o 76, ou 76 batimentos cardíacos por minuto, é o valor que mais aparece na tabela, porque tem 9 repetições. Então a gente pode dizer que a moda é igual a 76. Beleza? Se a moda é 76, ele aparece quantas vezes? 9. Só que o 76 é apenas um elemento que repete uma vez. Então a gente diz que essa moda é monomodal. Tá? Porque aparece apenas uma vez. Tá? Agora vamos considerar uma outra distribuição. Um exemplo diferente desse da situação problema. Tá? Vamos imaginar que agora eu tivesse esse formato de batimento de frequência. O 77 ele aparece 8 vezes, o 80 aparece 8 vezes e o 90 aparece 8 vezes. Então note que aqui a distribuição ele é trimodal, porque eu tenho 3 valores que apresentam a mesma frequência: 77, 80 e 90. Tá? Por outro lado, se a gente considerar esse exemplo aqui de baixo, vamos imaginar que agora todos os batimentos tivessem a mesma frequência, aquilo que eu falei anteriormente. Todos eles apresentam 5 vezes. Se acontecer um problema desse formato, a gente diz então que a distribuição em relação à moda, a moda é 0, então ele é amodal. Se um desses números fosse maior que 5 ou menor que 5, aí ele já não seria mais amodal. Tá? Se for acima de 5, ele seria monomodal. Se fosse abaixo de 5, ele seria multimodal. Que é multimodal porque eu teria 9 modas. Tá? E agora vamos para a nossa terceira medida de tendência central, que é a mediana. Tá? Então, a mediana de uma distribuição de frequências é definida como o valor ocupante da posição central.
da coleção ordenada de modo crescente ou decrescente dos dados amostrais ou da população, tá? Que aí a gente tem, pode ser essas duas considerações, beleza? Desse modo, sua principal propriedade, né, isso a propriedade da mediana, é dividir o conjunto das informações em dois subconjuntos iguais, com o mesmo número de elementos, né? E aí, os valores que são menores ou iguais à mediana e os valores que são maiores ou iguais à mediana. Mediana vem do termo central, então eu tenho valores que vão estar acima e valores que vão estar abaixo, só que na mesma quantidade de elementos, tá? Então note que se um valor for exatamente deslocado, ou seja, muito afastado dos outros, a mediana não será influenciada por este, ao contrário da média, pois por definição é uma medida estatística vinculada à posição ocupada e não à proximidade de valores apresentados, porque a mediana ela leva em consideração o termo do meio, não os extremos que estão deslocados dentro da análise amostral, tá? Então, assim, se um fator for exatamente pequeno ou grande, não influencia no cálculo da mediana, tá? Então, para calcular a mediana de dados numéricos, porque a situação problema, ela sempre vem com um texto. A gente diz que as situações problemas elas são contextualizadas, mas a sua indicação, a sua solução, ela será baseada em um número, tá? Então esse número, né, dependendo muito dessa minha amostra que eu estou considerando, eu vou organizar esses valores em uma tabela. Essa tabela é uma tabela de distribuição, onde eu coloco a representação que esses dados condizem, e ao lado eu vou colocar a frequência no qual eles aparecem, tá? No caso lá dos batimentos cardíacos, eu tinha a primeira coluna batimento cardíaco, a segunda coluna frequência de repetições, tá? Então aí eu vou organizar essa tabela, ordenando os valores de modo crescente ou decrescente, do menor para o maior, do maior para o menor, repetindo-os de acordo com a sua respectiva frequência, tá? E tomamos o valor que divide essa tabela em dois grupos iguais, ou seja, eu vou dispor esses valores no modo horizontal, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, em ordem crescente, do menor para o maior ou o contrário, tá? E vou fazer o sequenciamento. Pós-sequenciamento, eu vou avaliar, né, o termo central. Então, de modo simples, para vocês entenderem, seria assim. Se o número de elementos da amostra N, tá? A amostra N quer dizer que essa amostra ela tem pelo menos um elemento, tá? For um número ímpar, tá? Ou seja, esse número de elementos da amostra, ele está no formato 2n mais 1, né? O que eu vou fazer? Eu vou tomar o elemento da ordem n mais 1, tá? O que seria isso? Quer dizer que eu vou pegar a minha amostra, vou sequenciar ela e vou pegar o termo do meio, né? Ou seja, eu divido em duas partes iguais e trabalho com o termo central. Se ele for par, ou seja, a minha amostra é do formato do tipo 2n, a gente vai tomar a média aritmética dos termos de ordem n e n mais 1, ou seja, eu vou pegar o termo do meio e o seu sucessor, ou seja, o que vem ao lado dele. Então, se tem 10 elementos, 4 de um lado, 4 do outro, aí eu vou pegar o quinto e o sexto e vou somar e dividir por 2. Então, desse modo, ó, lembra lá da nossa situação problema que ela tem 48 elementos? Aí, o que eu vou fazer? Se eu pegar os 48 e sequenciar, eu vou pegar os termos de ordem 24 e 25, que respectivamente são os números 79 e 79, né? Quando eu organizar isso de modo sequencial, e vou calcular sua média aritmética. Só que você observa que 79 e 79 é o mesmo número,
Então, se o número é o mesmo, não precisa você somar e dividir. Basta você tomar um deles. Se esses números forem diferentes, aí você vai somar e dividir por 2. Tá? E aí você pode agora ficar com aquela pergunta. Quando usar a média, a moda ou a mediana? Que é uma dúvida que sempre ocorre na cabeça de quem está trabalhando com essas três medidas. Usamos a média quando a distribuição dos dados for simétrica ou quase simétrica. O que é ser simétrica? Quer dizer que ele não apresenta valores muito deslocados. Quando você pega, por exemplo, o uso você faz o cálculo das três, tá? Média, moda e mediana. E aí você quer usar um desses resultados como parâmetro para sua amostra. Se não tiver dados muito deslocados, a média ela é mais tranquila de ser calculada, tá? Então a medida de tendência central mais popular, que no caso é a média, é mais fácil de ser calculada, porque ele não tem tanta variação dos valores. Devemos usar a mediana quando aparecem valores deslocados na distribuição. Então veja, enquanto que na média a distribuição ela é simétrica e não tem valores deslocados, a média é mais aconselhada. Quando é que eu aconselho a mediana? Quando aparecem valores deslocados na distribuição, ou seja, eu tenho valores muito no extremo do início ou do fim. Se eu tenho muito elemento com essa característica, então eu irei usar a mediana, porque o termo central ele representa um comportamento geral dessa minha amostra. E eu vou usar a moda quando existirem variáveis qualitativas e nominais, visto que nesse caso é uma única medida de tendência central que podemos obter. Além disso, quando queremos evidenciar o valor ou valores que mais aparecem na minha amostra, eu vou usar a moda, porque senão ficaria algo até meio fora de rota, né? Por exemplo, se eu tenho um conjunto de amostras de 20 elementos e aí eu tenho 18 que se repetem. Então, se 18 repete a mesma observação, se eu usar a média ou a mediana até que daria, mas a média já iria dar discrepância muito grande. E a gente vai ver agora aqui alguns exercícios resolvidos, tá? Deixa eu só ver aqui rapidinho aqui uma situação. Cadê exercícios resolvidos? Cadê exercícios resolvidos? A gente vai ver acho que 2 só, a gente finalizar aqui, tá? Oh, Jesus, só um minuto que eu fiz bobagem aqui. Exercícios. Ok. Exercícios aqui. Pronto. Ok. Então a gente vai ver alguns exercícios resolvidos agora, tá? Que aplicam esses três conceitos. A partir desses exercícios resolvidos, vocês irão utilizar o mesmo raciocínio quando você estiver resolvendo a sua lista, beleza? E aí, quero dizer para vocês que a nossa palavra-chave número 1, ele vai ser, deixa eu ver, swap, tá? Palavra-chave número 1, swap, beleza? Então vamos lá, cadê o papelzinho? Jesus, o papel fugiu. Só um minutinho para pegar o papel aqui. Ok. Palavra-chave número 1 definida, swap. Veja o seguinte: uma fábrica
do Complexo Industrial de Suape para estimar o número de lâmpadas consumidas por ano, registrou o tempo de duração delas em dias, obtendo a seguinte tabela. Essa aqui é a nossa tabela que foi obtida, tá? E aí o que acontece? Note que a tabela ele está com as distribuições dispostas de acordo com a observação. Primeira missão para vocês: construir uma tabela de distribuição de frequências associada a esta tabela. Lembre que essa tabela ela representa o quê? O número de lâmpadas consumidas por ano. E o item B, determine a média aritmética ponderada. Veja que ele quer só a média ponderada, obtendo o tempo médio de duração de uma lâmpada. E no item C, estime o número de lâmpadas necessárias durante um ano comercial para um ponto de luz desta empresa. Como é que eu resolvo um problema desse? Inicialmente, vamos construir a tabela de distribuição de frequências. E, a partir dessa construção, eu respondo o item A. Veja que, quando os dados são simples, eu posso organizar em uma tabela na horizontal. Tá? Mas se você quiser fazer na vertical, se você pega essa tabela e vira, não tem problema nenhum, você pode fazer isso, tá? Então, duração de uma lâmpada, eu tenho aqui as durações que foram percebidas na tabela anterior. E aqui foi disposta as frequências com as quais ela aparece. Foi 19 foi 6, 20 foi 6, 21 foi 3, 23 foi 3, 25 foi 4, 28 foi 3. Só a tabela responde o item A. O item B. Agora podemos calcular o tempo médio de duração de uma lâmpada. Veja que aqui, ó, esse tempo médio, a gente está chamando de TM, é a média ponderada, tá? Então, a média ponderada ela é o quê? Ele é o somatório de todos os valores dividido pelo total de valores considerados. Então, vou pegar 19 e vou somar 6 vezes, ou vou pegar 19 e multiplicar por 6. O 20 eu vou somar 6 vezes ou multiplicar por 6 e vou fazer até chegar no 28. Somando todos esses resultados, eu tenho 550. E aí, quando eu somo as frequências, 6, 6, 3, 3, 4, 3, eu tenho 25. Dividindo 550 para 25, eu tenho aí um tempo médio, né, de 22 dias de duração de uma lâmpada. Tá? E finalmente eu posso estimar o número de lâmpadas necessárias para manter um ponto de luz durante um ano comercial. Se você tem o número total de lâmpadas, ela vai ser calculado como? O ano comercial ele tem 360 dias. Tá? A gente está considerando um mês com 30 dias apenas e não meses que tem mais de 30 ou menos de 30, mas de modo geral 30 dias. E aí eu divido por 22 dias, que é o tempo de duração de vida de uma lâmpada. Fazendo essa conta aí, você vai ter aproximadamente 17 lâmpadas, tá? A variação a gente não coloca porque não existe lâmpada quebrada. Ou é a lâmpada inteira ou não é, tá? E nós temos aqui um exemplo número 2, né, que é um exemplo de pesquisa. Diz o seguinte: o Ibope pesquisou qual é o esporte preferido pelos moradores de uma certa cidade. Para isso, entrevistou-se 2.500 pessoas, obtendo o seguinte resultado. Aí note, ó, aquilo que eu falei, a tabela agora ela veio na vertical, tá? Mas se quisesse usar ela na horizontal, também não teria problema nenhum, né? A análise não sofreria variação. Então, na coluna da esquerda nós temos o esporte preferido, na coluna da direita nós temos o número de pessoas. E aí nós temos aqui cada esporte com o seu respectivo resultado observado. Então, o que queremos saber com este problema? Qual o esporte que apresenta maior frequência nessa tabela? Veja que maior frequência é moda. Qual é o esporte que apresenta menor frequência? Continua sendo moda. E qual o percentual da população que prefere voleibol? Tá? Beleza? E o item D, você saberia dizer qual é o esporte da moda? Justifique sua opinião, tá? Por que a gente resolve um problema desse? Note que o esporte que apresenta maior popularidade nesta tabela é o futebol com 650.
Por outro lado, o esporte que apresenta a menor popularidade é o boxe. 220 pessoas. Ok? Então, veja que já respondi o item A e já respondi o item B. No item C, como ele quer um percentual de voleibol, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que está registrado aqui, que é 350, e vou dividir pelo total da amostra. Lembra que isso aqui é um cálculo de probabilidade. Que aqui, ó, voleibol é os casos favoráveis, dividido pelo total de casos possíveis. Esse 2.500, ele representa o quê? O nosso espaço amostral. E o 350 representa o evento, ou o caso favorável que eu quero que aconteça. E aí, efetuando uma simplificação, tá? Aqui em cima e embaixo a gente está simplificando por 50. Tá? Aí você precisa ver e sugiro uma revisão de critérios de divisibilidade para você lembrar por quais números eu posso simplificar um valor, e lembrando que essa simplificação ela ocorre uma redução tanto no numerador como no denominador, ou propriamente dito no número de cima e no número de baixo. Ou seja, simplifico para ficar mais fácil a minha divisão. Quando eu pego 7 dividido por 50, eu tenho um resultado de 14%, ou 7 dividido para 50 é 0,14. Aí, transformando em porcentagem, tenho que 14% preferem o percentual de voleibol. E aí, o esporte da moda é o futebol, pois, como o próprio nome indica, é a moda da tabela de frequência acima. Ou seja, o futebol é o esporte que mais pessoas escolheram. Então, se ele foi o mais escolhido, ele tem o maior valor, então ele representa a nossa moda, que é o número de maior frequência. Tá? No exemplo 3, né, diz o seguinte: insatisfeito com seu salário, um funcionário pesquisou nas empresas vizinhas quanto ganhavam seus colegas que exerciam a mesma função. A gente tem muito costume de fazer isso hoje, né? Se a gente achar que o salário da gente está baixo, a gente vai ver o camarada que faz a mesma função que a gente, né? Se o salário dele é maior ou menor que o nosso. E aí ele obteve esses valores aqui, ó. Note que ele varia de 1.200 a 1.500 reais, na verdade de R$ reais, desculpa, de R$ até 1.500. Então, aqui a variação é uma variação de R$ 500, do menor para o maior. E aí, o que se pede que se faça? Construa uma tabela de distribuição de frequências associadas aos valores encontrados. Determine o salário médio desses funcionários, ou seja, quanto que na média eles ganham, e o salário modal desses funcionários. Beleza? E por fim, sabendo que ele ganha em torno de R$ 1.200, o nosso funcionário satisfeito, você acha que ele deveria pedir um aumento ou não? E aí justifique sua resposta. A gente resolve esse problema. Inicialmente eu tenho que analisar a minha tabela que foi dada, tá? Então na tabela, essa tabela é a mesma, tá? Construímos a seguinte tabela de distribuições associada aos salários que foram encontrados. A partir do que foi dado, eu organizo dessa forma. Eu tenho na primeira linha o salário do cargo equivalente das outras empresas, e claro que o dele está no meio aqui, né, que é 1.200. E a frequência com que esses salários se repetem. Beleza? Então aqui eu já respondi o item A. O item B, ele quer saber o salário médio desses funcionários. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os salários de todos os funcionários observados dentro da amostra, que são 12 funcionários. Então lembra que aqui esse somatório é baseado numa média ponderada, porque eu tenho dois salários de 1.050, 1.100, 1.200, então vou somando todos eles. Obtemos aí 15.250. Quando eu divido por 12, que são o total de funcionários, eu tenho aí que o salário médio desses funcionários, deixa eu até ver se essa conta tá certa, posso ter ficado doido, porque é tanta coisa na cabeça, eu posso ter feito essa conta errada, né? Aqui, ó, esse resultado aqui faltou um ponto,
aqui e uma vírgula aqui, né? Porque o salário médio desses funcionários é R$ 1.271, tá? E não R$ 127.100, é R$ 1.271. Beleza? Então observem esse detalhe aí para não deixar errado. O item B está respondido, então essa é a média de salário dos funcionários, tá? O salário modal dos funcionários, ou seja, o salário que mais aparece é 1.400, que tem 3 frequências, então a moda é 1.400. E aí vem a pergunta final. Ele deve pedir um aumento de salário? E aí a resposta esperada é sim, pois o salário médio e o salário modal encontrados na vizinhança, ambos são maiores que o salário que ele recebe, tá? Ele deveria pedir um aumento, só que considerando as variáveis e os fatores dele ser mandado embora, eu, se fosse ele, ficava de boa recebendo 1.200, porque é melhor 1.200 do que nada. Aí lembra lá do episódio do Cris, né? Eu pedi um aumento, perdeu o emprego. Exemplo número 4. Tem que meter o Cris no meio, como sempre. Exemplo número 4 diz o seguinte, que no edifício em que eu não moro no edifício, mas aqui é um exemplo figurativo, tá? Foi feito um censo dos moradores, identificando os jovens com idade entre 15 e 20 anos, conforme o gráfico a seguir. Note que agora eu estou resolvendo um problema de medida de tendência central, mas o meu dado não está mais numa tabela. Ele já está em um gráfico. Eita, agora eu preciso lembrar. Posso até deixar isso como sugestão para Matemática 2. Quais são os tipos de gráficos? Aí vai a dica. O que está na posição vertical se assemelha muito com uma coluna. Então a gente chama esse gráfico de colunas. Quando ele está assim na posição horizontal, na posição deitada, ele está parecendo uma barra de chocolate. A gente diz então que esse gráfico que está na posição horizontal, ele é um gráfico de barras. Quando eu tenho aquele gráfico que é no formato circular, parece uma pizza, ele é o gráfico de setores. E aí nós temos ainda o gráfico de linha, né, que é aquela linhazinha pontilhada, tem os pontinhos, né? E nós temos as outras variações, né? Nós temos os pictogramas, nós temos os histogramas, tá? Então isso é objeto de uma aula de revisão ou pode ficar como sugestão de pesquisa para vocês, né? Pesquisar os tipos de gráfico, porque aqui nós estamos tratando os dados que estão dispostos em um gráfico, tá? Que nesse caso o gráfico ele é o gráfico de colunas. E aí note que eu tenho 15 anos, 16, 17, 18, 19 e 20. Aí nós temos esse verde mais claro que são os garotos. Deixa eu só confirmar se são os garotos mesmo. O negócio aqui tá meio perdido. Isso, são os garotos. E o outro são as garotas, o mais verde mais forte. Note que a variação ele está de 2 em 2 na quantidade de indivíduos e a idade ela está variando de 1 em 1, tá? 1 em 1 na horizontal e 2 em 2 na vertical, tá bom? Pergunta-se, quantos jovens residem no edifício? Ou seja, eu preciso somar todos os garotos e todas as garotas, ou seja, somar tudo, a quantidade, tá? O item B calcule a média de idade desses garotos e garotas, bem como a idade média dos jovens. E no item C, determine a idade modal, ou seja, a idade que mais aparece, tá? Das garotas, dos garotos e dos jovens do edifício. Olha só a farofa. E por fim, calcule a idade mediana, tá? Ó, mediana, olha o nome, dos garotos, das garotas e dos jovens. Beleza? Então vamos à solução desse problema. Se a gente for analisar o gráfico de coluna, é fácil ver que no edifício moram 53 garotos e 47 garotas, ou seja, eu vou somar os valores que estão apresentados nas colunas
E aí eu vou ter um total de 100 jovens. Porque 53 mais 47 é 100. Item A, super tranquilo. Basta você olhar os valores e somar. Aí eu chamo a atenção, pode ser que vocês se embananem bem aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, ela está entre o 2 e o 4. Se ela está variando de 2 em 2, o que está entre o 2 e o 4? Resposta só pode ser o 3. Tá? Então, na sua conferência, você considera isso aí como sendo o 3. Ok. O item B, as médias de idade aproximadamente são 19 anos é a média de idade dos garotos, 18 anos é a média de idade das garotas, e a média dos jovens, tá? Também é 18. Como é que a gente chega nesse valor? Eu já ensinei vocês lá adiante, então fica aí para vocês verificarem essa informação aqui, ver se realmente isso aqui está correto. Mas eu fiz, está correto, mas eu quero que vocês façam isso aí. E no item C, a idade das garotas é bimodal, porque eu tenho duas modas que se repetem, que é o 16 e o 19. Você pode ver aqui pelo gráfico de colunas, a coluna tem a mesma altura, tá? E modal, né, dos garotos é modal, porque aqui tá o 20, ó, é o maior. Cadê o 20, Jesus? Ah, sim, tá aqui. Ô, Jesus. Tô ficando até burro já. Beleza, então dos garotos é modal com valor de 20 e dos jovens é trimodal, porque tem 16, 19 e 20, tá? E o item C, as idades medianas dos garotos, das garotas e dos jovens são todos 18 anos, mas a gente percebe que tem gente que tem mais de 18, tem gente que tem menos de 18. Beleza? Então aqui nós chegamos aqui à parte dos exercícios propostos, tá? Lembrando aí que a nossa palavra-chave número 2 é soluções. Anotem aí para vocês não esquecerem, que eu vou colocar no formulário de frequência que vai via Chatforms, tá? Não sei que hora essa aula vai entrar, mas ela vai entrar ainda hoje. Beleza? Então os exercícios propostos nada mais é do que o exercício que eu mandei para vocês na aula anterior. Beleza? Então eu espero que vocês tenham feito, tá? Deixa eu só ver se eu consigo aqui fazer. Tá, ó, fiz bobagem de novo. Deixa eu só avançar aqui. Aqui, filhote. Então o que acontece? Os exercícios propostos é aquela lista de exercícios que eu passei para vocês. Eu quero que vocês façam, tá? Essa lista de exercícios. A gente vai fazer a correção na próxima aula, tá? Caso você queira consultar o livro ou os livros que nós utilizamos, as referências estão aí. Nós usamos o livro de estatística básica, elementos de amostragem, estatística básica na prática, né? Então basicamente usamos livros de estatística para fazer a nossa aula, tá? Lembrando que assim que eu finalizar aqui a gravação, eu vou subir essa aula para o canal do YouTube para poder compartilhar lá no Classroom com todos vocês, tá? No próximo vídeo que eu gravar, nós teremos as soluções da atividade que eu encaminhei para vocês. Então eu vou dar mais um dia de prazo para que vocês respondam essa atividade, tá? Que agora sim, na verdade eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar, vou considerar o que tiver na atividade diagnóstica e vou repostar ela, só que agora com uma atividade valendo pontuação, tá? Porque você já tem a aula para poder responder a atividade. Então eu peço que vocês façam a análise comparativa do seu entendimento antes e do seu entendimento depois, para ver se houve alguma alteração, beleza? Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, conforme eu orientei no início da aula, você vai deixar lá no Classroom ou você vai deixar no chat do YouTube, beleza? No mais, eu agradeço a participação de todos até aqui.
tá? Lembrando que a palavra-chave número 3, ela é, vou dizer qual? Qualidade. A palavra-chave 3 é qualidade. Só repetindo aí as 3 palavras. A primeira foi swap, a segunda foi soluções e a terceira qualidade, tá? Então a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Esperamos que vocês possam ter compreendido de modo funcional o que nós estamos dizendo, tá? E aí eu quero aqui dar um comunicado a todos que a gente vai continuar com esse formato de aula até que tenhamos melhores perspectivas, tá? Mas no mais a gente está fazendo o que é possível, tá? Qualquer dúvida você pode estar procurando a direção ou coordenação na escola, caso você tenha algum problema de acessibilidade, que você não consiga, por exemplo, acessar as atividades e tudo mais, você pode estar indo na escola que a direção vai estar vendo a melhor forma de lhe atender, tá? Para que você possa participar dessas aulas de matemática de modo funcional, tá? Sempre olhem o Classroom de vocês com frequência. Eu ultimamente não tenho utilizado tanto o WhatsApp para mandar os avisos, eu tenho feito direto no Classroom. Então, todos os dias a recomendação é: abra o Classroom. Abrir os olhos, sentou na cama, pega o celular, abre o Classroom, verifica se não tem atividade, verifica se não tem aviso, depois você vai fazer o resto das suas coisas.